Pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar com a propriedade flex. Diferente da aula passada que a gente trabalhou com a forma bem simplificada dela, essa aula não vai ser exatamente com essa forma simplificada. Então vamos para o código aqui. Primeiro, vamos deixar somente dois elementos aqui. Comentamos esses dois. Olha só, ficou os dois elementos. A gente vai tirar esses flex aqui e o flex da caixa também. Quando a gente atualizar, esses dois elementos estão aqui. Beleza. Outra coisa que a gente vai fazer aqui é colocar um box sizing border box, para a gente ter o controle do tamanho do elemento. Não vai modificar nada aqui visualmente, né? Agora viemos no caixa 1 e a gente vai definir a propriedade flex basis. Vamos definir 300 px de valor para ele. Vamos copiar essa declaração e colocamos no caixa 2 também. Olha o que vai acontecer com nossos elementos. Os dois vão ficar com 300 pixels. Então, basicamente, o flex basis vai deixar o nosso elemento com 300 pixels de total aqui. Ok. A gente quer trabalhar com esse espaço em branco que está sobrando. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode definir aqui flex grow. Então, o flex grow ele vai trabalhar com o espaçamento em branco que estiver sobrando dentro daquele container, daquela caixa que a gente estiver trabalhando. Vamos atualizar e olha só, o nosso elemento laranja, que é o caixa 1, agora vai estar ocupando aquele espaço em branco. Então, como aquele espaçamento em branco era bem grande, o nosso elemento laranja acabou ficando grande também. Se a gente vir aqui e definir flex grow 2 na caixa 2, olha o que vai acontecer. O nosso caixa 2 vai ocupar o dobro do espaço, então, em proporção, ele vai ainda ocupar o espaço em branco, entretanto, ele vai ocupar 2 vezes mais do que essa caixa aqui, que a gente tem o flex grow 1. Com o espaço sobrando, a gente trabalha com o flex grow. Entretanto, olha o que vai acontecer se a gente for diminuindo aqui o tamanho dessa caixa. Vamos chegar aqui em 620. Por que 620, Cassiano? Por causa que a gente tem dois elementos de 300, entretanto a gente tem que cuidar que a gente tem uma borda aqui, né? Essa borda vermelha aqui, e tem 10 de cada lado. Então, se a gente fosse lidar com alguma forma das caixinhas em 300, a gente tem 300 aqui, 600, mais 10 de cada lado, 620. Então, se a gente vir aqui e olhar o tamanho dessa caixa, olha só, 280, que é o tamanho da nossa caixa, mais 10 de cada lado, dos padding que tem aqui, vai dar os 300 pixels que a gente definiu. Beleza. Mas Cassiano, 280? Sim, porque a gente definiu o box size. Se a gente tirar o box size aqui, aí somente a caixa vai ter os 300 pixels. O padding não vai ser levado em consideração. Quando a gente define essa declaração aqui, então o elemento e mais o padding vão dar o tamanho máximo que a gente definir. Por isso que deu esses 280 mais 10 de cada lado. Se a gente vir aqui e diminuir, olha só, essas caixas estão diminuindo proporcionalmente. Como é que a gente pode alterar isso? A gente vai utilizar a propriedade flex shrink. Só que diferente do flex grow, que a gente define aqui, ó, o quanto que ele vai ficar proporcional em crescimento, o flex shrink vai ser em relação à diminuição. Então vamos definir aqui, ó, flex shrink 10. Olha o que vai acontecer com esse elemento aqui, quando a gente for diminuindo abaixo de 620. Então, vamos digitar aqui 620 direto para ficar mais fácil. Chegamos a 620. Nossas duas caixas estão com 300 pixels cada uma. Vamos ver a outra aqui também. 300 pixels. Se a gente for diminuindo visualmente, olha o que está acontecendo com a primeira caixa. Ela está ficando muito menor que essa daqui, porque a gente definiu o flex shrink nela. Então, ela vai diminuir 10 vezes em relação à proporção dessa caixa aqui. Se a gente vir aqui e diminuir e colocar um flex shrink 5 nela, ela vai começar a diminuir também, mas não vai ser tanto em relação à primeira caixa que tem o 10, né? Então vamos tirar aqui, atualizamos e olha só, ele vai chegar até o momento aqui que a nossa caixa essa aqui, acho que ainda deve estar com 300, né? 255, não. Então aqui, vamos chegar a 300, espera aí. Aqui as duas estão iguais, ela vai diminuindo ainda, mas quando que a gente começa a notar realmente que ela está caindo na diminuição, esse elemento aqui é somente ali nos 350 por aí, né? Agora ela vai começar a diminuir também. Mas até chegar esse momento, a única caixa que diminui muito, olha só, dá para ver aqui, né? É a primeira caixa, por causa que a gente tem o flex shrink 10. Mas como a gente não vê muito isso daqui, a gente vê a forma simplificada, que era o que a gente utilizou antes na aula anterior. Então, geralmente vocês vão ver assim, ó, flex. Primeiro você define o flex grow, então número 1, daí o flex shrink e aí o flex basis. Então você vai ver
essa mesma simplificação aqui que vai resultar nesse conteúdo aqui. Então, se a gente salvar isso aqui, olha o que vai acontecer, nada, por causa que a mesma coisa que a gente declarou em 3 linhas consegue ser declarada em uma só. E aí vai funcionar da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha no elemento aqui, que a gente consegue ver aqui no navegador. Olha só, se a gente clicar na flechinha, ele vai mostrar exatamente o que a gente tinha aqui, só que como a gente simplificou até para a gente conseguir compreender o que está acontecendo, né? Ele traz dessa forma mais visual. Então, essa é a forma de declarar as propriedades do Flex. Vamos definir essa daqui também. Vamos definir aqui 1. O Flex Grow vai ser 2. O Flex Shrink a gente não tem, então pode ser 1 e 300. Vamos atualizar e olha só, por enquanto nada modificou. Tudo igual e funcionando. Nesse caso aqui, a gente definiu valores para cada uma das propriedades. Mas a gente pode trabalhar igual na aula anterior, que é definindo o Flex Director. Então, vamos botar Flex 1 aqui, Flex 2 aqui. E olha o que vai acontecer. Ele vai ter a modificação também, mas a gente pode trabalhar com isso. O que está acontecendo aqui, a gente pode ver até no navegador aqui, ó, que ele vai definir Flex Grow 1, Flex Shrink 1, Flex Base 0. Se a gente pegar esse segundo aqui, olha só, Flex Grow 2, Flex Shrink 1 e Flex Base 0. A gente pode trabalhar, entretanto, se você tiver trabalhando com uma arte que vem de um designer que no desktop precisa ser de um formato, no mobile precisa ser do outro, responsive precisa ter algumas especificações, é muito melhor você definir esse formato inicial aqui, né? Esse formato que você tem os valores para cada uma das propriedades, mas não quer dizer que você não pode trabalhar com esse flex também. Entretanto, não vai ter importância em cada uma dos valores.